eu estou aqui com Rafa Dias. Isso aí. Como é que eu digo teus canais? Cara, Porque a Dia Studio é gigante, ela é uma network e ela possui quantos canais atualmente? Hoje a gente tem 40 canais. 40 canais? Sim, como é que tu consegue, canais. Meu Deus? É, por isso que o programa de um cara só tá 1 ano sem postar. É só por isso. Só um pequeno detalhe, né? Por falar no programa de um cara só, tu vê aqui no card, eu já apareci lá e tem muita gente legal também lá também. Gente, o Rafa tá aqui hoje pra contar uma história zoada que aconteceu com ele. Então, Rafa, uma das tantas, né? Uma das tantas, porque não é só uma. é porque as histórias zoadas ficam acontecendo todo dia na vida. A pessoa que nasceu pra isso, ela acontece, ela vem, é natural. Então, como é que é? Então, cara, quando eu era criança, quando eu era menor, eu sempre fui aquela criança que aprontava muito na escola, mas muito. Sabe, na turma tem lá 40 alunos, daí tem aquela pessoa que todo mundo fala, se o fulano passar, eu passo. Se o fulano não reprovou, eu não vou reprovar. Eu era o fulano, entendeu? Eu era essa pessoa que todo ano todo mundo falava, se ele passar eu passo, se ele passar eu passo. Eu era esse. Porra, até o fulano, se até o Rafa passar. Meu Deus, né? Exatamente. Mas assim, tu só passava ali na média, então. Não, cara, eu era assim, ó, pegava a segunda época, recuperação, fazia tudo aquilo, daí ficava devendo uma matéria no outro ano, fazia um ano devendo ao outro, eu era terrível. Tu era um aluno repetente? Eu era. Nunca tive que fazer o ano de novo. Sim. Mas eu causava demais, assim, na escola. E daí na aula eu era aquela pessoa que aprontava horrores, assim, tipo, eu achava um absurdo ter aquela sala de aula e um professor lá na frente falando sobre a reprodução das baleias francas. Eu achava aquilo um absurdo. Mas é importante a reprodução das baleias francas? É importante, mas eu falava, cara, olha essa audiência, olha 40 pessoas numa sala. Exatamente. Daí o que eu fazia? Eu ia de personagem, eu ia de boné, eu tomava banho, né, pra ir pra aula. Que bom! É bom tomar banho. Daí eu dividia o meu cabelo, colocava um boné, pegava um óculos da minha mãe e ia pra aula. Se tu dividia o cabelo, por que botava o boné? Não, é porque assim, pra ninguém perceber. Pra ninguém perceber. Pra ninguém perceber. E pro cabelo ficar ali certinho, lambidão, assim, sabe? Daí ninguém percebia. Tava o Rafael normal na aula. Eu sentava na primeira carteira. Daí, o professor começava a dar aula, eu tirava o boné, colocava o óculos da minha mãe, que eu não usava óculos, fazia o nerd, né, abotoava. Deixava tua mãe cega durante o dia, assim, né? Ai, cadê as coisas, assim? Batendo a cara na parede. Rafael levou meu óculos. E daí eu aprontava, eu fazia o personagem nerd naquele dia. Teve um dia que eu peguei a carteira toda, assim, a mesa, né, inteira. É que carteira aqui no sul é mesa. É, a mesa. A mesa né? da escola. A mesa que a gente estuda. Daí teve um dia que na hora do lanche, sabe o que eu fiz? Eu levei cola quente. Cola quente. E eu colei tudo em cima da mesa. Daí os professores chegavam, eu empurrava e não caía nada. E a turma inteira ficava olhando aquilo toda hora e se matava de rir. Eu era um aluno terrível. Todo mundo que já viu as histórias que eu conto da minha infância sabe que eu era um aluno terrível, mas eu nunca pensei nessa. É uma ótima ideia. Cara, era muito engraçado porque o professor tava chegando, eu jogava a carteira assim. Tipo, jogava, vai cair tudo da carteira. Não vai, não é. Ela assustava ele. Cara, fazer isso era muito divertido sempre. Cara, que show. E daí eu fazia isso e o que aconteceu? O colégio resolveu me trocar todo mês pra uma sala. Porque falou, ele chega na turma, ele não conhece ninguém, ele fica tímido, então mês que vem a gente coloca ele em outra. E assim foi, passou um ano, eu conheci o colégio inteiro, eles criaram um monstro. Contaminou o colégio inteiro, que eu tenho má influência. Eu tinha muitos inscritos no colégio. Olha só. Tá, e daí eu fui essa pessoa que aprontava a minha infância inteira. Só que daí eu já queria fazer vídeo, já queria entrar nessa onda do vídeo e tal. Queria espalhar para o mundo. Já queria fazer essa coisa. Da comunicação, né? Daí beleza, eu tenho um grande amigo que é o Rafael Boing e a gente começou a fazer vídeo. E a gente queria fazer vídeo com um cara muito famoso. Assim, tinha um que cara famoso? Eu não posso falar. Não pode falar? Não, porque a história envolve ele. E daí esse cara muito famoso ia patrocinar o nosso filme. Não é o Eric Johnson? Não é. Não era o Johnson. Não é o Eric Johnson. Daí, beleza, ele falou, tá, tudo certo, eu vou patrocinar o teu filme, mas antes você tem que registrar um encontro que vai ter num evento dele lá. Daí eu falei, não, beleza, vamos registrar esse encontro então.
Daí chegou Rafa, personagem, divertidão, quis fazer um repórter descolado. Repórter muito louco. Daí o que Não. aconteceu? Eu não resolvi fazer um vídeo, registro do evento. Eu resolvi fazer um repórter muito doido. Daí eu chegava o repórter muito doido entrevistando todo mundo, entrevistando todas as pessoas, entrevistava todo mundo, entrevistava geral. E zoando as pessoas. E zoando as pessoas. E daí cheguei pra entrevistar o irmão dessa pessoa muito famosa. Tinha muita gente olhando eu entrevistar essa pessoa. O irmão dessa pessoa famosa, ele já era famoso também? Ele era Ou não? um pouco. Um pouco famoso. É, um pouco famoso. Não muito, mas assim, as pessoas conheciam. E ali, né, porra, era irmão de uma pessoa muito famosa, todo mundo vendo. Eu ali, com o microfone, que continua o microfone aqui, inclusive. Aham, tá aí, aqui, tá ali. Beleza. Continua aqui. Daí eu cheguei pra esse irmão dessa pessoa muito famosa e comecei a entrevistar. E aí, fulano, beleza, beleza. Ele não falava nada comigo, ele não me respondia. Tá, ele ficava sério? Assim, Não, tipo, ele ficava só fazendo uns sons, mas não me respondia. Como assim os sons? Uns sons, ele fazia. Ele dava uns gemidos. Ele só gemia e não me respondia. E eu falava, ele tá tímido hoje, não tá querendo falar comigo, blá blá blá, e, pô, não tá querendo conversar, mas tudo bem, tá gostando do evento, legal. Até que de repente, acabou essa entrevista, acabou né, essa interação Entrevista de gemidos. incrível que eu fiz. Eu saí fora e descobri que ele era mudo e que por isso que ele não falava comigo. E todo mundo olhando, eu entrevistava um mudo. Foi horrível. O mudo. Gente, sabe aquele vídeo daquele travesti mudo? I'm burning. Aquele travesti, aquele mudo, pelo menos falava I'm burning, né? Esse aí só Cara, não gemia. falava nada. E eu me senti humilhado, na verdade, né? Porque eu fiquei ali tentando entrevistar, foi a maior... E essa foi tipo a tua primeira experiência no mundo do vídeo, assim? Foi. Acho que foi o começo de tudo. Começo de tudo. Daí eu percebi que de repente eu não deveria entrevistar as pessoas sem antes conversar com elas e combinar uma entrevista. Então, um programa de um cara só com uma pessoa muda. Quando a gente vai ver? Quando a gente... Cara, foi. Eu não consigo, na verdade. Quando eu lembro, eu penso, cara, como eu fui idiota, sabe? É óbvio que ele não falava. Por que eu fiquei ali tentando? E as pessoas todas riam. Do meu papel de idiota, sabe? Tipo, eu ali tentando fazer o divertidão e todo mundo rindo da minha cara. E o pior era o mudo dizendo, eu tô mudo. Cara, era horrível. Cara, então, gente, eu acho que vai ser um pouco difícil superar a vergonha do que ele passou nesse programa. Em todos os meses, eu acho que esse foi o ápice até agora. Entrevistar um... Cara... Ficar tirando sarro dele ainda, né? Ô, não tá falando nada aí, cara. Não, tá um pouco tímido, hein? Tá um pouco tímido. Tá um pouquinho tímido. Eu lembro que eu falava isso pra caramba, porque eu não tinha o que falar, né? A pessoa não me respondia. Nossa, deu... Cara, eu era terrível, porque eu ainda falava assim, ó. Não, mas e aí? Só me diz se tá gostando ou não. Não quer mais que eu te entreviste? Então eu vou embora. Assim, tá ligado? Ele não sabia nem fazer isso aqui. Ele só ficou chocado. Cara, foi horrível. Cara, essa história foi sensacional. Muito obrigado, Rafa, sério. Cara, imagina, que projeto incrível. As animações são demais. Valeu. Demais. Valeu cara. mesmo. Gente, se vocês querem conferir mais do trabalho do Rafa, clica aqui. Eu não sei, o quê? O programa de um cara só? Cara, o programa de um cara só vai voltar esse ano Vai no voltar? estúdio. 5 anos de projeto. O meu último entrevistado foi o Whindersson. E eu vou voltar esse ano, mas no estúdio. Show. Então, aproveita e se inscreve no programa de um cara só. E se inscreve, vai estar aparecendo aqui no ladinho. Então, pô, só quero te agradecer. Pô, imagina. Muito obrigado. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Até a próxima internet. Valeu! Valeu!